Sabe, depois de fazer vídeos falando de 10 a 20 jogos diferentes da mesma franquia, é muito refrescante saber que Mega Man Legends só tem 3 jogos para se falar. Bom, 4 se contarmos o spin-off do PS1 e mais uns trocados se contarmos uns jogos randos de celulares, mas ainda assim é até refrescante saber que eu vou evitar a fadiga com a franquia mais curta numa série que é conhecida por soltar vários jogos em sequência. Em 97, depois de 8 Mega Mans clássicos e 4 Mega Mans X's, qual o plural de X? Inafune estava querendo fazer um jogo diferente de todos os outros que já tinha feito. Com certeza, dado a crítica e ao puxão de orelha da Sony ter reclamado que a Capcom não havia utilizado o potencial da terceira dimensão na nova geração de consoles. Dito e feito, em 18 de dezembro do mesmo ano, Inafune decidiu misturar elementos de RPG, exploração e dungeons, o gameplay de andar e pular e atirar das duas outras séries e, só para dar uma estilizada, uma direção gráfica muito fofa de traço de OVA dos anos 90 nos gráficos 3D poligonais, que muitos na época falaram que estava desatualizado? Filtrados. Não entenderam a visão. Mas falando sério, eu não consigo pensar em nenhum outro jogo que tenha um charme low poly tão grande no PS1 quanto Mega Man Legends. Tudo desde as cores quentes, o design redondo dos personagens em contraste com o quanto os locais são quadrados, tudo ali te dá a sensação de que você está em um grande episódio de praia fora das dungeons, enquanto dando uma atenção pelo desconhecido ao entrar nas mesmas. A vibe de episódio de praia é intencional, já que essa história se passa no final da linha do tempo da franquia, onde o mundo todo está debaixo d'água. Pelo visto, o aquecimento global realmente fudeu o planeta futurista de onde eles vivem, porque tirando algumas ilhas, é tudo água. Felizmente isso não significou o fim da sociedade, já que os seres vivos conseguiram se adaptar através dos carbonos. Não a composição química. Os carbonos são os nomes dos seres humanos artificiais que estão na Terra agora, depois desse dilúvio apocalíptico. Eles funcionam como e têm a durabilidade de humanos, mas podem ter alterações robóticas em seu corpo como se fossem feitos de metal, o que dá para alguns a aparência diferenciada, como no caso do nosso protagonista Mega Man Volnut. Junto com Row e Barrel Casket, dois inventores geniais que andam pelo mundo como escavadores na sua nave planadora, eles viajam por aí pegando a fonte de energia desse planeta, os refratores. Cristais que funcionam como a moeda durante o gameplay e que são dropados por estes robôs misteriosos dentro dessas cavernas mecânicas que são encontradas por aí. Há uma lenda de que tem um cristal mais poderoso de todos escondido em algum lugar que se chama Motherlode, que quando encontrado teria um valor imensurável e seria capaz de produzir energia para o planeta inteiro, ou o que sobrou do planeta pelo menos. Viajando juntos, Mega se encarrega de suprir dinheiro para o trio enquanto eles buscam encontrar os pais da Row, com o jogo começando em mais uma de suas expedições, até a nave dar defeito e eles caírem na ilha Catalogs. Já que vamos ficar lá por um tempinho, é uma boa fazer documentação, conhecer a metrópole e coisas assim. O problema é que a nossa chegada coincide com a família de pirata Bones invadir o lugar para pegar um refrator. Chisel, Bon e Trombone. Sim, o nome dela é Trombone. Trate eles como se fossem a equipe Rocket dessa série. Eles são malvados, mas nunca fazem algo mal o suficiente para serem considerados uma ameaça principal comparados aos antagonistas reais dos games. A Tron foi quem fez os mascotes dessa série, os 40 Servbots. Eles são seus minions malvados, mas eles têm uma aparência e atitude tão infantil que é difícil levar eles a sério. Ah, olha como eles são fofinhos, destruindo a cidade. Toma na cara. Eu gosto da Tron também, acho fofo como ela se apaixona pelo Mega Man depois dela ser salva de um cachorro que corretamente adivinha que a Tron vai causar problema para a cidade, enquanto o Mega Man nem tem certeza se deve tratá-la como uma ameaça ou não. Aproveitando que estamos vendo as cutscenes, esse deve ser o primeiro jogo da franquia Mega Man na qual não só o foco principal é na história, e a história não é uma merda. Talvez sendo a melhor parte do game, como também a dublagem não é nada mal pra época. Eu não diria que é a melhor coisa do mundo, mas dá pra levar a sério quando é preciso. Está longe de ser o padrão dourado para dublagem e o melhor da geração, esse prêmio só vai para Metal Gear Solid 1, mas pro ano que saiu, e especialmente considerando que Mega Man X4 saiu no mesmo ano, isso tá até que bom.
Acho interessante que o jogo começa logo te pondo no meio de uma expedição, fazendo você se acostumar com os formigueiros que terá que passar durante o gameplay. Legend inova a jogatina para o 3D de forma que nunca foi visto antes na saga clássica X, sendo mais similar ao que eventualmente seria Metroid Prime 5 anos depois. Mega Man Volnut consegue atirar em todas as direções em 360 graus, aos custos de não conseguir andar como um ser humano normal. Sim, estamos lidando com os famosos controles de tanque aqui em Legends. Não dá pra mirar, andar ou atirar ao mesmo tempo com esses controles, já que Mega não se mexe junto com a câmera. Precisamos do R1 e L1 para isso, ou do analógico, mas olha a dificuldade de você conseguir usar a mão direita enquanto você usa o botão para atirar com a mesma mão. Fica muito difícil controlar isso aqui. Enquanto apertando R2 para simplesmente trancar a câmera no inimigo. Mas só no inimigo mais próximo. Quer dizer que se algum outro chegar mais perto, bem, vai ficar uma bagunça lutar e se mexer de qualquer forma. Se você não estiver diretamente encarando uma porta ou uma plataforma, você também não vai conseguir abri-la ou pegá-la, o que é sempre divertido. Dá pra se acostumar eventualmente, mas é por ter que aguentar esse controle esquisito que sinto que esse jogo seria 1000 vezes melhor na coletânea, onde você pode mexer o mouse para a câmera e para mirar nos inimigos com canhão. Ou pelo menos um overlay para cobrir as telas igual nos outros vídeos, assim o gameplay parece meio pelado, sabe? O jogo tem uma versão para PC, mas não consegui fazê-la rodar aqui. Tem uma versão de Nintendo 64 também, chamada Mega Man 64. Ideia idiota dar esse nome pro game, o que eles chamariam Mega Man Legend 2? Esquece Mega Man 12, o que houve entre Mega Man 13 e 63 para chegar no 64? Enfim, seu Mega Buster é bom aqui para você derrotar os inimigos, mas suas armas especiais são feitas com dinheiro que você pega pelos cristais, ganhando upgrades na loja, encontrando itens especiais em side quests, em baús e em cavernas, e ainda mais com a ajuda da Roll você pode fazer de tudo, desde mudar a potência, alcance e rapidez do tiro do seu canhão principal, como usar munição ilimitada para minas, canhões de lasers, furadeiros, etc. Claro que também dá para pular e quando você não está em lutas você pode chutar as coisas. Não tem muita utilidade para isso, mas aí, chutar as coisas é legal. Os upgrades das armas são bem caros, na verdade. É um poço sem fundo se você for atrás de maximizar todas elas, mas como eu só tive saco para uma ou duas, minhas armas de escolha acabaram virando a metralhadora, que tem uma taxa de tiro e alcance até melhor que o Mega Buster, mas como eu quero sentir que estou jogando Mega Man mesmo, bastou ter upgrades fortes para o Buster e esse braço de vácuo aqui, que suga o dinheiro e a vida dropada dos inimigos com mais força do que a amante do seu pai na pica dele quando eles iam pro motel para se divorciar da sua mãe alguns meses depois dela descobrir. Você tem que ir atrás do que os bonecos dropam para pegá-los, e como os controles aqui são tudo menos precisos, você arrisca tomar mais dano ou perder o dinheiro quando eles sumirem por perder tempo andando. Então é melhor usar isso para farmar dinheiro e pegar os demais itens. O dinheiro serve também para muitas side quests que em torno te darão mais peças para fazer mais armas, causando um loop retroalimentativo que irá fazer você explorar cada vez mais o mundo. Os bônus de destruir a cidade é só pagar para que as casas sejam reconstruídas. A polícia é incompetente? Que novidade, nada que nós não possamos ajudar. Tem uma side quest que eu juro que parece piada. É sobre uma menina que reclama que não consegue andar. Daí no momento que você faz uma doação de 15k para a prefeitura da cidade comprar um aparelho que ela precisa, no mesmo dia ela já tá andando. Esse negócio de plano de saúde é uma farsa mesmo, viu? Vai se fuder. O Wily aqui virou dono de um barco? Que estranho. Ele foi de vilão principal a personagem de fundo. Acho que perdeu um olho e tirou a ambição dele de investir em robótica. Tem umas formas bem estranhas de farmar dinheiro aqui. A cidade tem alguns game shows que incluem chutar bolas em um cachorro, que é a forma mais eficiente de ganhar dinheiro. Atirar em balões com caras estranhos e correr usando seus patins. Depois que você desbloqueia isso aqui, você nunca mais vai querer andar no jogo. Só toma cuidado com o tráfego. Se os carros não respeitam motoqueiro ou ciclista, imagina o que vão fazer com o moleque patinando na pista. Hoje eu vou cair pra pista. Assim como no Mega Man X, também podemos comprar uma armadura que eu juro que é essencial com o tanto de dano que os inimigos dão no late game. Pulos maiores que parece que você está na lua, e um capacete que supostamente deixa mais difícil ser derrubado, mas eu fui derrubado número igual de vezes com e sem ele, então acho que só é pra ficar parecido com o Mega Man que conhecemos mesmo. É um jogo muito relaxante de se jogar, indo de caverna em caverna pegando refratores e derrotando os bônus até eventualmente consertarmos nossa nave e ficarmos cada vez mais perto de descobrir o segredo da ilha. E acabou que esse segredo é mais importante pra nós do que poderíamos imaginar. Mega Man Volnut, na verdade, teve suas memórias apagadas e não lembra que sua origem é em catalogs como Mega Man Trigger, uma unidade que foi feita para destruir robôs que interferissem no seu plano de purificação da ilha com seu parceiro Mega Man Juno, que tinha uma programação também de matar todas as pessoas da ilha para impedir a superpopulação do lugar usando um satélite que fica no espaço. De alguma forma, Capcom previu os hippies de Mass Effect 10 anos antes do jogo sair. Meio bizarro ver isso tudo acontecendo na história, mas é bem consistente dada a temática de homem contra máquina que temos nas outras franquias. Ou nesse caso,
pelo menos, máquina contra máquina. O jogo de repente revelou algo bem sério para resolver. Volnut sequer lembrava disso porque por algum motivo teve sua memória apagada e teve uma vida normal fora da ilha. Mas não é nada que não podemos cuidar como uma luta final, ainda mais se você procurou e pagou por upgrades. Mesmo derrotando Juno, Volnut ainda tem que parar a programação do Totem Eden de matar todo mundo. E ele não faz a mínima ideia de como fazer isso. Então quem salva a gente é o macaco. Esse tempo todo um macaco que acompanha a Ro e salva o jogo pra você, que só se comunica com o jogador na real. Acabou que é ele que é usado como cartão de memória do Mega Man e sabe os códigos para desativar essa contagem regressiva, salvando a ilha de Juno e terminando o jogo. Apesar dessa revelação ser bombástica, não falamos de nada disso pra Ro ou pro Barrel quando saímos dali, apenas tendo uma chance de nos despedirmos do pessoal da ilha antes de ir embora. Eu já terminei o jogo e só falava com vocês pelo dinheiro mesmo, então não vou me despedir de porra nenhuma. Vamos embora logo, Ro. Foi surpreendente o quão pouco eu lembrava de Mega Man Legends, dado que eu terminei ele faz alguns anos atrás, mas dada a quantidade de coisas que eu jogo por ano, era de se esperar. Tudo sobre o game é tão relaxante, tão na frente da sua época, um mundo tão vivo que só veríamos em Shenmue e em Yakuza, uma geração depois. Foi uma aventura tão suave e rica em suas 7 horas de gameplay que mal senti o tempo passar quando cheguei nos créditos. Facilmente é um dos pontos altos da franquia toda e um primeiro passo de se invejar em qualquer série. Mas por mais que eu queira ir direto para o 2, temos um spin-off para jogar antes disso que acontece primeiro que o próprio jogo que acabamos de falar. As Desventuras de Tron Bonne foi lançado em 22 de julho de 1999, um ano antes de Legends 2 sair em abril de 2000, e é o primeiro game dessa franquia toda que não tem nada a ver com Mega Man, o que é bom pra quem tá fazendo um drinking game de quantas vezes eu falo Mega Man nessa série de vídeos. Fiquem felizes, amigos, vocês podem deixar a cachaça de lado, ou triste se forem tudo cana, sei lá, não te conheço. Tron foi de longe a nova personagem mais memorável dessa subsérie, então faz sentido ela ganhar um spin-off. O que eu não esperava é ele ter um formato de gameplay tão estranho e fora de tudo que é similar da saga Legends ou de outros jogos, que dirá das outras que são só jogos de plataformas básicos. A história não podia encaixar de forma mais perfeita com o gameplay. Teasel e Bon foram capturados por agiotas. Eles estão devendo 1 milhão de Zen para Glide e a família Loaf, no qual ele pediu dinheiro emprestado para fazer a nave que usam pelo resto da série, o Gizzleshaft, assim como o robô que vamos usar o jogo inteiro, o Gustav. Sobra então para Tron e seus servbots juntarem dinheiro para soltar seus irmãos. E como vamos juntar dinheiro? Roubando, é claro. Temos missões diferentes para escolher e cada um tendo seu estilo diferente de jogatina. Primeiro podemos roubar cargas de um cais como verdadeiros piratas, carnes, vacas e até ciris. Tá fora de temporada, então eles vão valer mais. O Gustav não consegue levantar muitas cargas, o que torna a forma em que você pega as caixas e coloca de volta no seu navio um verdadeiro jogo de puzzle como Sokoban. Em todos esses minigames você pode usar os servbots que você mandou para a missão para irem no lugar que você mandar. Basta apontar e atirar que eles vão fazer de tudo. Mexer em uma empilhadeira para pegar suas caixas, mexer numa escavadeira, mandar eles entrarem em buracos, invadirem casas para pegarem tesouros, apertar botões e atacar inimigos. A outra missão envolve a Tron roubar de um banco, mas como sempre largam ela longe de lá, ela tem que ir até ali e causar o caos na vizinhança até que a polícia chegue para interrompê-la. Nossa, olha que coincidência, tá passando Mega Man na TV. Nosso oponente principal nessas operações é a policial Denise, na qual está sempre a um passo de ser demitida e é constantemente humilhada pela Tron. E se você é mogada pela personagem que é alívio cômico fora dos spin-offs, você sabe que não tem moral nenhuma. Pessoalmente, eu acho que ela tá no ramo errado de trabalho. Bastou algumas aulinhas de treino físico que ela consegue dar um suplex na porra do nosso robô gigante e mandar os servbots nela faz ela girar como se estivesse no WWE. Larga esse emprego, minha filha, com força assim você tem potencial para derrubar a Rhea Ripley. Os controles do Gustav são bem piores que os do Mega Man normal no Legends, já que estamos literalmente controlando um tanque, e com a mira automática o melhor que posso fazer é dar strafing pelos inimigos enquanto torço para que o dano pífio do canhão eventualmente derrube os oponentes. Dá pra se acostumar e não incomoda se você focar nas outras áreas do jogo, mas ainda é um problema chato no restante do gameplay, com aqui sendo mais gritante. Temos também umas cavernas onde podemos pegar refratores se conseguirmos passar nas dungeons e usar os servbots para abrir portas, baús, passar de obstáculos e lutar contra os chefes. Por que você não faz isso? Bem, o Gustav é grande demais para essa caverna, então temos que confiar nos nossos robozinhos e nas pessoas bondosas que encontramos por aqui. Usamos um drone que pode ser jogado nos inimigos, mas como lutar assim é um cara ou coroa entre tomar dano enquanto você bate ou não, o combate aqui é sempre chato.
Por último, temos um minigame de roubar animais numa fazenda enquanto outros robôs aparecem para interromper os servbots. Tudo isso somado com os itens extras que podemos pegar dentro das missões ou mandando os nossos lacaios para algum lugar do mapa irá acumular dinheiro para ficarmos milionários. Mas no momento que chegamos nos Louvres para pagá-los, eles nos dão juros acumulados de 2 milhões de Zenny. Eu acharia isso um absurdo, mas depois de ver a taxa de juros do Nubank, dever tudo isso não parece fora da realidade. Dica de adulto para vocês, criançada: nunca devam dinheiro, nem peçam emprestado de preferência. Passem fome na rua antes de fazer um empréstimo, seja agiota, banco, amigo, o que for. Sempre acaba com alguém indo de 50%. O gameplay desse jogo de fato não é dos melhores, ele é muito segmentado entre várias ideias que não tem uma conexão tão grande além de farmar grana. Mas ele se salva ao meu ver por um ponto positivo muito forte. Os servbots são a coisa mais fofa da face da terra. É tão legal ver as carinhas deles enquanto eles falam "Eu quero um deles na minha casa fazendo minhas tarefas". Eu amo como você pode interagir com cada um deles na sua nave, como isso mostra Tron interagindo com eles também de forma que nunca veríamos se jogássemos só com o Mega. Você pode nomeá-los, dar itens para eles para que descubram seus talentos ocultos e em troca eles desbloqueiam mais áreas para o seu navio. Você pode treiná-los para subirem seus status, que não faz muito, mas nos dá alguns minigames legais. E se você ver eles sendo muito preguiçosos, dá para levar eles para a sala de tortura para... Peraí, o quê? Dá pra esmagar, tacar fogo e perfurar os seus operários e família. Puta merda, Tron. Qual o seu problema? Eu devia esperar que essa menina é um pouco perturbada, já que ela veste uma calcinha parafusada que mais parece um cinto de castidade sem pudor algum, mas porra, eu preciso salvar esses bichinhos dela, cara. Você não os merece, sua vagabunda. Olha como eu os trato com carinho. Eu nomeei o primeiro de Alpha e o último de Omega. Era pra ser Alpha e Omega, mas só tem 4 caracteres nessa bosta. Tem um servbot músico que não se sente um pianista próprio por só conseguir fazer sons aleatórios. Imagino que deva ser difícil mesmo só podendo tocar 4 teclas ao mesmo tempo. Chamei ele de vinheteiro. Dá até pra trocar a cor do seu Gustavo. Eu gosto de deixar ele com o esquema de cores do Mega Man pra fingir que controlar essa jossa é um pouco mais tolerável. Enfim, 2 milhões de juros pagos. Acabou? Não, porque agora tem os juros dos juros. Ah, vai se fuder, me prende logo. Acabou que Glide e seu chefe Lex estão atrás de um refrator dourado, que pode ser usado para ligar um dos Riverbots mais poderosos da Terra, o Colosso, e assim dominar o mundo. Mas apesar de todos os bônus estarem presos, os servbots chegam com o Gustavo para salvar a família e derrotar o Colosso sem a ajuda da Tron, mostrando que são os verdadeiros maiorais da história. E rapaz, que trabalho derrotar esse Colosso, hein? A fase final inteira é só no tronco dele e o tempo todo só lutamos com a cabeça do bicho. A barra de vida dele é tão grande que nem cabe na tela. Eu não estoquei em itens antes dessa luta, então foi um pouco mais difícil, já que a fase final é uma maratona, então esteja avisado caso for jogar que é bom ter tanques de energia acumulados aqui. Com isso eles pegam o refrator dourado e jogam os Louvres no meio do mar pra morrer. Mas, tendo piedade com eles, Tron decide jogá-los na cadeia para Denise não perder o emprego ao ter aprendido os 2 maiores procurados do lugar. Tron, Teasel e Bone vão comemorar, mas aí um dos imbecis do servbot jogam fora o refrator gigante sem querer. Agora eu tô vendo a utilidade da sala de tortura. E essas foram as desventuras de Tron Bonne. No geral, é um jogo que serve como aperitivo entre Legends 1 e 2 para a criação de mundo e expandir no geral. Saber como a família Tron conseguiu essa nave não era tão importante assim para a história, mas foi legal descobrir. Só fico com pena que todo esse esforço e dinheiro foi gasto pro Gustavo quebrar antes do Mega Man sequer lutar contra a Tron montado nele. Bom, não seja por isso, porque ela aparece com o Mecha em Marvel vs Capcom 2. E sinceramente, entre o Mega, a Row e o Servbot estarem inclusos em indiscutivelmente o melhor jogo de luta de todos os tempos, é uma honra e uma representação na qual nunca vamos ver na franquia de novo. Então é bom aproveitar a popularidade dela enquanto ela tem, mesmo que ela não seja tão boa assim no game. Dá pra ver a inspiração no moveset do jogo da Tron aqui, desde o especial que manda os servbots até um que fica gigante. Isso não acontecia no jogo não, porque vocês não me deram essa habilidade lá. O Servbot é ainda pior como o personagem jogável sozinho. Ruim de se jogar, já que ele dá um dano ridículo, não importa quantos botões você aperta para fazer um combo. E ruim de jogar contra, já que ele é pequeno e a maioria dos combos não funcionam contra ele. Não que isso importe muito, graças a ele ter a menor barra de vida do game, mas ainda assim. Dados especiais dele e os ataques de comer chile, dá pra ver que ele é um personagem de piada que só está ali porque já tinha os sprites dele por causa da Tron. Imagine se os ataques e o estilo de moveset dele serviu de inspiração para Neko Arc. Incluso no jogo da Tron Bonne, tínhamos também a demo do game que sairia para o PS1 alguns meses depois de Marvel 2, o nosso Volnut voltando em Legends 2.
Legends 2 é um caso interessante de aprimoramento do que veio antes, mas é algo que eu não considerava como tal porque eu tinha esse jogo quando criança e não o primeiro. Dado que eu tinha o Mega Man 8, X4, X5 e X6 no PS1, era normal imaginar que qualquer coisa com o nome Mega e Man na capa iria ser algo similar. Mas eu não estava acostumado com cutscenes longas, gameplay obtuso para quem não sabe inglês e altos diálogos. Eu ficava muitas vezes perdido no que fazer, só andando pelo mapa quando minha irmã tinha saco de jogar o jogo e progrediu um pouco para mim sabendo o que era. Isso quando eu não ficava apertando botões incansavelmente apenas para por alguma sorte progredir no jogo por pura força bruta. Que golaço! O jogo parecia mais vivo assim, quando tinha mais tempo de gastar nele, e ele parecia muito mais aberto do que achava que era, só por não saber como ele funcionava. Ah, nostalgia de ser burro. Eu acho uma decisão estranha apenas Trombone ser o jogo que é completamente dublado em termos de diálogo e não Legends 1 ou 2. Isso deve ter saído bem caro para um spin-off. Talvez mais estranho ainda seja que nos 3 jogos para pular diálogo você aperta triângulo no lugar de X ou bola. Ou que na primeira vez que fui rejogar esse jogo lá em 2020, eu não consegui fazer o meu emulador reconhecer o meu analógico, o que fez eu ficar com uns calos do caralho no polegar só de jogar por algumas horas. O que é uma pena, porque em termos de gameplay, Legends 2 adiciona várias qualidades de vida no geral, fazendo aprimoramentos em todos os aspectos. Ao invés de estarmos presos na ilha Catalox, estamos agora andando pelo mundo, descobrindo não só o quanto ele foi inundado, meu Deus, se isso aqui for o mesmo mundo do Mega Man 8, isso aqui foi um dilúvio, como também vendo diferentes biomas dentro e fora das cavernas. Neve, campos, cidades diferentes, dá até pra explorar a parte de dentro do navio, decorá-lo ao comprar coisas na loja, ouvindo o que a Roll quer de novo. Os mapas estão bem mais populosos e cheios de informação e diálogo interessante que dá gosto de procurar itens por dinheiro e partes novas. É a mesma lógica de não fazer um mundo extenso, mas com nada para fazer além de andar, e sim um mundo semi-aberto, denso o suficiente para que o jogador sinta a imersão. Infelizmente, o jogo tem problemas que acharia que já teriam sido resolvidos numa sequência. O jogo te encoraja a usar um pouco mais o lock-on, mas ele funciona de uma forma similar ao primeiro game. Em Legends 1, por causa da mira mudar por proximidade, você fica muitas vezes desnorteado pelo jogo focar no inimigo que está mais próximo de você no lugar do que está na sua frente. Na verdade, nem eu sei qual é a prioridade do foco aqui no 2, já que às vezes a mira só ignora o ataque mais perto de mim pra focar em um alvo lá na casa do caralho, enquanto eu tomo uma porrada do inimigo mais perto. E não dá pra trocar de alvos a não ser que você aperte L2 de novo, que te faz perder tempo graças à câmera não ser instantânea. Ocarina of Time tinha acertado esse negócio de trocar de alvos 2 anos atrás, você acharia que eles conseguiriam aprender um pouquinho sobre observando outros games. A história começa muito interessante, aparentemente tendo um foco maior graças às cutscenes mais longas, mas esse hype inicial some pelo ritmo do jogo, como vamos ver daqui a pouco. Legends 2 começa com a ousada ideia de finalmente irem atrás do Mother Lode. Um ano após Legends 1, Barrow está conversando com seu amigo de longa data Werner von Blücher sobre irem para a Ilha Proibida, onde sabem que irão encontrar o tesouro, na sua grande nave onde ele reuniu várias pessoas para uma conferência com o objetivo de fazer tal anúncio. Ele e Barrow foram os dois únicos que voltaram da ilha sem morrer, apesar de não saberem como por perderem a consciência e acordarem fora dela. Barrow perdeu sua filha Matilda e seu cunhado Joe quando eles foram para a ilha, então ainda tem bastante receio de qualquer coisa que envolva esse lugar, ainda mais por causa de Roll ainda estar na procura de seus pais. Os bônus estão ali junto com o Glide do jogo passado e 2 novos integrantes de uma aliança, entre outros bandidos. Na real, eram para os bônus estarem ricos dado que o Teasel vendeu o refrator gigante do último jogo, mas como ele é burro financeiramente, ele faliu e teve que voltar para a pirataria. Boa. De repente, uma repórter parecida com a Matilda aparece e avisa que é melhor não irem atrás do Mother Lode. Porque não é um tesouro, mas sim uma catástrofe prestes a acontecer enquanto vemos a nave do Werner cair na ilha após ignorar os avisos da mulher. Enquanto isso, Mega e Roll assistem o que aconteceu na TV, com Roll reconhecendo sua mãe e ruminando sobre o que devia fazer junto com apreciando Mega Man pela sua companhia. Mas antes que isso pudesse resultar em algum momento mais interessante, a nave começa a pegar fogo porque os imbecis acharam uma boa ideia pôr um macaco para cozinhar uma pizza. Ganhamos uma arma de graça, que é essa mangueira, mas tirando essa parte do game, ela não dá dano e nem serve pra nada, então whatever. Ao chegarmos na ilha, encontramos essa mulher misteriosa após salvarmos o pessoal, que mais parece a Hatsune Miku de cabelo verde. A Capcom devia processar a Krypton pelo claro plágio de design, talvez assim eles façam alguma coisa com o Mega Man de novo ao ver que uns milhões foram pra empresa ao lembrar que a franquia existe. Ela é Yuna, e junto com a outra guardiã do local, Sera, e seu guarda-costas Gitz, são os 3 robôs que sabem o segredo por trás da Mother Lode. Com Sera sendo bem-vinda na nave do Werner, Mega Man tem que pegar as 4 chaves necessárias para terem acesso a Mother Lode. Daí então o plot do jogo meio que para.
Eu fiquei surpreso com o quão mal distribuído esse jogo é no quadrante de gameplay / história, porque pela maioria do jogo até pegarmos a última chave, não tenho muito a comentar sobre o que acontece, além de descobrirmos uma ilha nova e vamos para a dungeon para pegar a chave, lutando contra o pirata da vez que pode ou não ser os Bonds. Temos finalmente mais interação com o mundo, mas só em termos de sidequests e minigames, nada que afete muito o plot principal. Você pode pagar por consertos da nave depois do incêndio e dar presentes para Roll depois de mobiliar a casa. Também uma geladeira nova, uma televisão, um jornal, coisa assim. As interações da Trombone ainda são minha coisa favorita do jogo, com ela usando um modificador de voz para dizer que a Roll na verdade odeia o Mega Man e que gasta o dinheiro dele à toa nos upgrades das armas para fazer o que quiser. E dado o preço de alguns desses e que a própria vendeu as armas que eu tinha no último jogo para fazer umas reformas na nave, eu acho que a Tron tá certa em desconfiar da índole da Roll mesmo. Vamos, menino Volnut, largue essa loura vagabunda e fique com a pirata. Ela ama você por quem você é, não pelo seu dinheiro. Os chefes novos não chegam a ter o mesmo carisma, e pelos chefes das dungeons serem riverbots animais, eles também não chegam a ter alguma personalidade. Tem definitivamente muito mais cenas roteirizadas graças ao aumento de cutscenes que fazem os momentos parecerem mais épicos, mas essas sequências acabam não servindo pra muito quando, no geral, é filler até chegarmos na próxima chave. Tinha coisa aqui que realmente podia elevar o jogo como algo maior. Descobrimos logo na primeira dungeon que esse cara aqui chamado Joe, apesar de ter amnésia e morar sozinho com sua filha adotiva, parece saber algo sobre a nave na qual os pais da Roll usaram para ir para a Ilha Proibida. E mais tarde na história, é praticamente revelado que Joe é o pai da Roll por se lembrar dela e ter a foto da família dos dois quando era pequena. E eles nunca fazem nada com isso. E a mãe da Roll no corpo dessa mulher aqui? Bem, acabou que é mesmo a mãe da Roll sendo possuída pela Yuna, e a Roll nunca nem chega a saber disso. Apesar do jogador ter essa informação, é tão estranho introduzir isso e nem os dois membros da família Casket do primeiro game sequer terem alguma interação ou conclusão sobre o assunto, já que tirando o modelô de origem do Mega Man, esse era o único mistério do Legends 1 que não é resolvido. No lugar disso eu tenho que perder tempo farmando Zen para pegar upgrades em armas especiais. Elas voltam aqui e tem mais variedade se você tiver saco de pegar os itens e upá-los, mas a não ser que você goste muito de perder tempo no jogo pegando dinheiro para upgrades que passam de 1 milhão de Zen, você no máximo vai upar uma dessas armas até o máximo e não vai experimentar muito delas quando você gastar dinheiro em equipamentos ou parte do seu Mega Buster. E isso num cenário otimista. A que eu mais usei aqui foi a do míssil teleguiado. Ele não só mói a vida dos inimigos, como o alcance maior dele faz com que ele seja útil desde quando você o pega no comecinho do game até o final. Eu gostaria de comentar sobre os outros que eu consegui desbloquear, mas deixa pra próxima. Eu fico surpreso que não dá pra equipar mais de um também, mesmo se você não tiver o item e os upgrades, tem hora que o jogo te força a sair das dungeons só porque você não tem a furadeira pra quebrar as paredes e pegar os tesouros. A graça de todos os Mega Mans passados era justamente de experimentar todas as armas diferentes que você pode usar. Não sei por que essa ideia de limitar tanto o que o jogador pode fazer. Ao contrário disso, temos que perder tempo aqui fazendo quizzes e pagando dízimo para padres. Tem um quiz desgraçado no qual você pode pagar 2 milhões por um item ou responder todas as 100 perguntas que a mulher te faz sem errar nenhuma. Tem umas que é tranquilas, qual animal desse é um mamífero, qual desse é um réptil, qual o nome do irmão da trombone, coisa que nenhuma criança teria dificuldade em responder, mas tem umas aqui que eu me pergunto como diabos uma criança dos anos 2000 ia responder isso sem perguntar pra alguém. Vocês têm que se lembrar que nessa época a internet não tinha informação sobre tudo que você pesquisasse, era tudo mato. Então coisas como itens desconhecidos ou curiosidades de sidequest não eram fáceis de achar assim. Que pirralho ia saber que Sports era o nome do álbum de 83 que deu sucesso para a banda Huey Lewis and the News? Eu só sei dessa merda porque eu vi Psicopata Americano. Tem coisa aqui sobre a Revolução Francesa, Império Romano, Alemanha nazista. Eu acho que nem se eu ainda estivesse na escola eu ia estar com a cabeça afiada bastante para lembrar o ano exato em que o partido fascista de Mussolini tomou posse da Itália. Que porra é essa? E isso quer dizer que essas coisas aconteceram no mundo de Mega Man mesmo? Igual o nosso mundo? O Hitler, o Mussolini, o Stalin, o Lenin? Porra, não é à toa que os jogos só começaram a linha do tempo depois dos anos 2000. Imagina os nazistas usando a tecnologia futurista para fazerem ciborgues e isso afetar a robótica a ponto de chegar nos Mavericks. Que linha do tempo maluca do caralho. Enfim, de volta ao jogo. Dinheiro. Dinheiro é o nome do meio desse jogo. Tudo aqui custa alguma coisa e o preço é exorbitante. O que quer dizer que você vai precisar de mais cristais. Sempre. Seja lá quanto dinheiro você pegar nesse game, nunca vai ser o suficiente. Tem uma missão que você pode fazer para aumentar sua licença de escavador aqui, que não é só um item no jogo, mas algo que aumenta o HP dos inimigos e sua defesa. Fica mais difícil matar os bonecos, mas com isso você é compensado com os inimigos dando mais dinheiro ao morrerem. E dado o quanto eles te dão dano, às vezes eu penso que meu equipamento aqui tá servindo para alguma coisa.
Falando em equipamento, eu acho que o ideal seria adicionar características que se fundem ao seu equipamento quando você pega itens como as botas que têm resistência a fogo, enquanto você pode usar os patins e a sua versão debaixo d'água. Sabe como você pode juntar os lasers de Super Metroid ou as partes da armadura do Mega Man X? Por que não pensaram nisso antes? Ter que parar pra mudar tudo dependendo da dungeon é um saco. Nossa, as dungeons, todas elas são um porre. Temos essa da selva que tem envenenamento que tira seus tiros e um pouco de munição, mas pelo menos é fácil. Mas aí temos essa caverna desgraçada onde o FPS é cortado pela metade e tudo fica mais devagar por consequência, para emular que estamos debaixo d'água e com caixas muito pesadas para levantar novamente. Foi aqui que eu empaquei quando eu era pirralho, porque eu simplesmente não tinha paciência para passar daqui. Tinha tanta coisa para vocês usarem de inspiração ao jogar Ocarina of Time e vocês pegaram justamente a bosta do Templo de Água. Ótima ideia, viu? Temos essa dungeon de fogo na qual é introduzido esse inimigo que te prende no lugar e você tem que fingir que tá em Budokai Tenkaichi para sair, a não ser que você reaja no meio segundo que aleatoriamente você consiga sair pulando da armadilha que aparece sem aviso prévio. Sem contar a lava que derrete a sua vida até o último hit se você ficar 2 segundos nela. O que é compreensível, mas ainda assim tá em todo lugar e fica difícil não cair pelo menos uma vez. Eu tive o azar de ficar sem um refil de energia para me curar quando cheguei no chefe, então foi bem frustrante passar por aqui. Se não fosse os save states aqui, eu duvido que eu teria chegado muito longe. Não pergunte por que meu Mega Man de repente começou a brilhar de uma gravação para outra. O jogo tem um sistema de moralidade que te deixa pegar armas novas e alguns descontos. Mas como tudo nesse jogo é o olho da cara, é mais uma escolha estética do que qualquer coisa. Depois disso vamos a uma dungeon de gelo que tem uma física escorregadia de esperar onde os bosses também te queimam no gelo, a não ser que você suba as plataformas que ainda são escorregadias. E aí finalmente temos todas as 4 chaves para o jogo progredir. Acontece que a Motherload o tempo todo era um programa que, quando ativados com as chaves, eram usados para iniciar uma reprogramação dos carbonos, matando todos assim como o Mega Man Jr. estava tentando fazer no primeiro game. O criador desse programa morava em uma base espacial chamada Elysium, onde ele era o único humano de que de alguma forma ficou vivo por 3.000 anos até o fim da sociedade e criou os carbonos para morarem na Terra, criando também o Mega Man Volnut como seu guarda-costas. E imagino que a Sera, o Guts, o Gitz e a Yuna também. O programa de reiniciar os carbonos ia começar no momento que esse criador morresse, mas dado que antes disso ele foi para a Terra para ver os carbonos em pessoa, ele começou a admirar as pessoas e sua vida curta, vendo o valor que elas tinham e o que podiam fazer, apesar de serem bem mais limitadas do que ele. Então ele confiou em Volnut para impedir esse programa, com Yuna concordando e escondendo as chaves. Mas como Sera não viu o valor nos humanos, os 3 lutaram pela visão do homem, o que fez Mega ser reinicializado e perder suas memórias devido ao combate. E Sera sendo selada por Yuna na Ilha Proibida até ela acordar e Gidz convencer Werner a ir atrás das chaves. Graças a isso ela selava as pessoas que caíam na ilha e as transportava de volta quando podia, incluindo o Joe. Mas quando já estava sem energias com a Matilda, decidiu transmitir sua consciência nela, porque simplesmente dá pra fazer isso, eu acho, fazendo os eventos do jogo acontecerem como descritos até agora. Essa cutscene é bem longa e quebra o ritmo do jogo quando chegamos nela. Eu gostaria de novo que isso fosse revelado aos poucos no lugar de um infodump gigante, mas ok. Aí decidimos ir pra Elysium graças à nave da Yuna, e caso você vá jogar esse jogo, eu preciso reiterar que você tem que comprar o máximo de refills para sua vida possível. Eu peguei 11 e acabei ficando sem HP durante a Boss Rush de tanto precisar. Sim, tem uma Boss Rush aqui. Não sei porquê, não senti falta disso no primeiro, e maratonar esse chefe sem chance de recuperar a vida é um inferno, ainda mais com esse spam ridículo de projetos na tela. Puta que pariu! Enfim, uma luta final contra a Sera e seu corpo transformado à la Sonic Adventure 2, na real nem isso, já que esse jogo veio um ano primeiro. Uma luta final contra a Sera e conseguimos impedir o programa de destruir toda a vida na Terra, mas ficamos presos ali graças à nave sendo danificada e os outros 2 robôs que serviam de guia e transporte para Sera e Yuna, Guts e Gitz, estando mortos graças a gente... estamos presos na Lua. Tem uma cena pós-créditos onde vemos Row e Tron trabalhando para fazer um foguete e salvar o Mega, e o macaco Data de alguma forma conseguiu chegar na Terra, mas por Mega Man ser o único que consegue entender o que ele fala, eles vão ficar fora da Terra por um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Legend 2 é um jogo de escopo muito maior que Atira na Lua, literalmente, em termos de ambição, história e caracterização de formas nunca antes vistas na franquia. Mas eu não vou mentir que seus designs de dungeons frustrantes, seus controles arcaicos, o ritmo inconstante da história e a falta de aprimoramento esperado entre o jogo ou outro deixam um pouco a desejar em comparação ao primeiro. Por ser uma sequência, a gente imagina que eles consigam melhorar em todos os aspectos, mas o gameplay teve que ficar de fora nesse, o que eu acho que é uma consequência de tentar mirar no tipo de design de mundo aberto que teríamos só 20 anos lá na frente. Não é um jogo ruim, mas definitivamente achei o mais fraco dessa
essa trilogia. Mas aí, com um cliffhanger desses, havia um interesse num terceiro game pra completar a história, não? Afinal, nunca tivemos uma sub-franquia tão focada na história que progredisse tanto durante os games por causa desse foco. Só precisávamos ter esse último plot point resolvido e aí acabou. Fica fácil, né? Né? Bom, apesar de ser bem recebido por críticos e por jogadores, comercialmente, os dois jogos venderam um pouco abaixo das expectativas. Não tenho informação para afirmar se eles fizeram retorno baixo ou retorno algum, mas eu tenho suspeitas que qualquer lucro dado para a série Legends não tinha nem comparação com a franquia que estava explodindo em popularidade enquanto isso aqui era desenvolvido. Durante 96 e 2000 tivemos Resident Evil 1, 2, 3 e Code Veronica feitas pela Capcom. E vendo a verdinha, obviamente foram dar prioridades para a série nova. E não para Mega Man, que após a era do PS1, começou a ter um declínio nos olhos do público e saindo dos holofotes. Claro que ainda havia apoio à série por ser muito querida por quem jogou, e foi um game que aumentou sua popularidade por falarem dele ao longo dos anos através de emulação e relançamentos, mas por isso não significar vendas diretas, a franquia Legends entrou em um baita silêncio. Até chegarmos em 2010. No dia 29 de setembro, Keiji Inafune anunciou com o staff do último jogo que Mega Man Legends 3 seria lançado para o 3DS, com direito a uma página que daria interações diretas com os desenvolvedores do jogo na internet, fazendo o site para eles e os fãs darem nomes e fazendo concurso de artes para quem entraria no jogo como personagens, assim como faziam na época do Nintendinho da saga clássica. E aí no mês seguinte o Inafune saiu da Capcom por reclamar que trabalhou demais ali e nunca teve o respeito que merecia. Vixe. Mas até aí tudo bem, o jogo ainda estava tendo updates, concept arts estavam sendo exibidos e até uma demo chegou a ser mostrada em formato de um trailer, tendo até uma cabine para o público numa exposição. Aparentemente o jogo teria foco em um personagem novo chamado Barrett, líder da gangue mais fraca da ilha Clickkelan, os Bright Bats. Com sua assistente Aero o acompanhando para finalmente dar alguma utilidade ao sistema de reputação dos jogos passados, eventualmente Barrett iria chegar nos personagens conhecidos como Tron e Roll para se unir a elas e tirar Mega Man da lua. Note como conjuguei dever no pretérito imperfeito, porque o jogo foi cancelado em 2011. O motivo? Os corporativos engomadinhos viram que o jogo não estava gerando o interesse esperado, mas dado que eles queriam ver se o jogo daria lucro de cara fazendo as pessoas pagarem pela demo na eShop da Nintendo, é meio sacanagem fazer isso e depois reclamar que o jogo não saiu porque os fãs não tinham interesse no game. A Capcom dos últimos 15 anos obviamente não é a mesma dos anos 80, 90 e 2000. Jogos não podiam só dar um dinheirinho ok para ser considerados um sucesso. Eles precisavam bater uma meta arbitrária e desconhecida pelo público para que os empresários considerassem fazer algo com ele. Podemos ver isso nas coletâneas recentes de Mega Man e Ace Attorney, onde eu sinto que eles estão apontando um revólver na cabeça dos meus personagens favoritos e dizendo: me dá dinheiro! Você não quer que eles morram, né? Então me dá dinheiro! Mas a forma que esse jogo foi cancelado realmente foi um cuspe na cara. Teve gente que comprou um 3DS só pra isso aqui. Os gráficos e o gameplay pareciam tão polidos também, mas não ia vender na linha do tempo hipotético que lançou, então tchau tchau. O mais perto de uma conclusão oficial que teríamos dessa história, ironicamente, ia ser em Marvel vs Capcom 3, onde a Tron é um personagem jogável e parece estar lutando para arrecadar dinheiro pro foguete. E apesar dela ser um boneco cheat tier, a campanha dela termina com ela fazendo um 42º Survivor, que na verdade é um sentinela que a leva pra lua pra salvar o Mega. Melhor do que nada, eu acho. Mas e o Inafune, você me pergunta? Ele estava fazendo Mighty No. 9, certo? Não tinha alguma chance de ele fazer um sucessor espiritual para a série Legends também? Bem, ele meio que fez isso, mas tentou de uma forma muito burra. Logo de cara, com o dinheiro do Kickstarter do Mighty No. 9, ele já achou uma boa ideia prometer igual político que o jogo ia sair para todas as plataformas que existiam, e não só isso, como ia ganhar um desenho e virar uma franquia multimídia. Coisa que demorou anos para acontecer com o Mega Man na Capcom, justamente porque a credibilidade de uma pessoa não é o suficiente para mover todo esse dinheiro. Não satisfeito ainda, ele fez isso mesmo, abriu um outro Kickstarter de um novo jogo chamado Red Ash, que teria relação com Mighty No. 9, mas com a estética do Legends, que teria vários jogos assim como o Mighty. E não satisfeito com isso, ele fez outro Kickstarter para uma adaptação em uma continuidade animada alternativa. As pessoas só têm tanto dinheiro para jogar fora, não aposta de tudo ou nada para financiar randos, Inafune. Baixa um pouco essa tua bola. Red Ash, o jogo pelo menos, não foi financiado, tendo no máximo uma build tão incompleta e precoce que chega a ser vergonhoso chamar isso de demo, porque claramente não foi feito para o público ver. Mas tivemos sim um anime, um episódio feito pelo estúdio 4 Graus Celsius, famoso pelos filmes de Berserk. Era para ser uma série com mais episódios se ele conseguisse passar as metas de financiamento, mas como dito mais cedo, o pote da ganância bateu forte no Inafune. Red Ash Gear World saiu em 11 de março de 2017 com o grande público sequer sabendo que essa jossa existe. Mas eu vi.
Tá no YouTube, inclusive, pra você ver que ninguém se importa com essa porra. Na verdade, esse piloto foi gravado para um projeto anual de filmes que rola no Japão desde 2010, graças ao Ministério da Educação e Cultura de lá, o Young Animated Training Project. Nome bem autoexplicativo, chamando sangue novo para movimentar a roda da indústria antiga. Little Witch Academia foi um desses em 2013, então é bom ficar de olho nesses festivais quando eles lançam em suas levas. Vai que você descobre algo bom. A animação é muito foda, pra ser sincero, tanto na qualidade de modelos quanto vê-los em movimento. É coisa que eu não vejo sendo feito bem assim, nem nos animes do Estúdio Orange. É bizarro ver o quanto esses novatos conseguiram fazer em termos de sequência de ação. É CG melhor do que nos filmes 3D de Berserk, e apenas com uns 3, 4 anos de diferença. A dublagem também é boa com nomes conhecidos, apesar de que, porra, olha pra isso, nem o Beck nem a Cal, os dois rostos principais, estão com algum print visível no portfólio do My Anime List. É um episódio piloto explicando que há dois tipos de humanos, os de raça pura e as nanoraças, que usam nanomáquinas para transformarem seu corpo com a tecnologia. Os de raça pura vivem na elite e as nanoraças são as classes trabalhadoras que fazem tudo de difícil sem nenhum prestígio. Você pode se tornar uma raça pura sendo da nanoraça, mas o preço é tipo 1 quintilhão. Então boa sorte arrecadando isso. Cal encontra Beck e Tiger sendo perseguidos por bandidos e conhecem um pouco sobre o duo de aventureiros. Aparentemente eles tinham uma mulher no grupo chamada Lucy, sempre uma Lucy nessas histórias com o Cyborg, arranjem nomes novos, mas ela aparentemente morreu. Então Cal serve como um bom toque ao grupo, enquanto Beck os defende com seus poderes de fogo, conseguindo adicionalmente se transformar em cinzas para se movimentar de forma intangível, mas tendo que tomar cuidado com a água para não perder suas habilidades. No final, acabamos descobrindo que os portais que eles usam para trabalhar em outros lugares, na real, servem para irem para mundos distantes e completamente desconhecidos. E quando um acidente na entrada de um os teleportam para o lugar desconhecido, Lucy os salva, mostrando que ela estava viva, e aí... fim. Não tem muito para se falar disso aqui, já que é um piloto. Parece promissor, mas depois de 8 anos disso ter saído, é justo imaginar que não iremos ver os outros mundos como planejado no Kickstarter. A história desse Red Ash ia ser completamente diferente do que tínhamos no jogo de qualquer jeito, então, feijoada. Mas então é isso? Nem a Capcom nem o Inafune puderam nos dar uma conclusão decente para a franquia? Isso aqui é um absurdo. E muitas pessoas concordaram também na época. A ponto de que foi criada uma campanha no Facebook em forma de protesto para mostrar que o jogo ainda tinha grande interesse por parte do público quando foi cancelado, com a página Get Me Off the Moon representando uma espécie de abaixo-assinado, mostrando que com 100 mil likes eles iriam arranjar uma forma de terminar Mega Man Legends. O jogo, mesmo cancelado, criou uma comunidade de fãs para discutir suas boas memórias sobre Legends e o resto da franquia no geral, a ponto de conseguirem fazer sua própria conclusão. Mega Man Legends 3, The Prologue, foi uma versão 2D do que apareceu no trailer oficial da Capcom, sendo um remake 8-bit que unia as missões e os designs dos personagens de forma que emulasse um jogo da saga clássica. Uma leve curiosidade pra vocês, galera, mas eu só criei uma conta no Facebook quando pirralho pra me juntar à causa na época. Já nos meus anos adolescentes, antes mesmo de ser conhecido como o grande Takumi enferrujado, eu já estava fazendo história, contribuindo com a grande causa ativista na internet. Não preciso me agradecer por ter diretamente contribuído com esse jogo, que tem a composição do próprio Makoto Tomozawa, que fez a trilha sonora dos Legends, e também arte do Hideki Ishikawa, designer da franquia Legends, que estava na Capcom desde Mega Man 7. Não precisa agradecer, eu sei, eu sou incrível. Olhar pra esse moleque numa foto e você nunca imaginaria que ele seria tão influente, hein? Toma essa, Milena da 8ª série. Você falou que eu não ia ser ninguém, mas só um de nós engravidou com o pai indo embora e te deixando com a criança pra cuidar. Haha, se fudeu. Dito isso, o jogo não é muito bom. Foi feito na engine dos fangames de Mega Man como Unlimited ou Rock'n'Roll, e dá pra zerar em uma meia hora se você souber o que tá fazendo. Mas como eu joguei às cegas e não sabia nem que dava pra aumentar o tamanho da tela até metade do gameplay, demorou um pouco pra me acostumar com a mira automática e os controles. Sem contar com os bugs que travam seu movimento quando você tem uma transição de tela. É claramente um projeto de amador, mas é compensado pelo coração da tentativa de terminar a história por eles mesmos. Barrett tem um moveset parecido com o do Mega, correndo, pulando e tendo uma arma especial e pegando refratores que te dão munição. É uma homenagem a tudo que Mega Man Legends é, mostrando uma luta com a Denise da spin-off da Tron, junto com a própria, e completando o foguete que Rose estava fazendo para ir em Elysium e salvar Mega, com ele chegando no final para derrotar o boss e voltar para a Terra. Por mais clunky que foi jogar isso, ver essa última CG da Rose chorando ao abraçar o Mega Man foi uma conclusão que não sabia que tinha e que precisava tanto. Pode ser só um fangame que daria 1% da sensação de ver isso sendo feito oficialmente, mas o que importa é a mensagem, caramba. Isso aqui mais que serviu para me comover, é a intenção que importa. A intenção de que essa série teve um final feliz.
Pode falar que é Cope se quiser, mas é melhor do que esperar a Capcom nos dar conteúdo de Legends. Sabe o que ganhamos oficialmente de Mega Man Legends no grande ano de 2025? Uma skin da Tron pro Frank West no remake de Dead Rising. Vai se fuder, Capcom. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, comentar o que achou ou fazer uma pergunta que talvez eu responda. Se quiser me apoiar mesmo, na descrição tenho minhas outras redes sociais, assim como meu LivePix para quem quiser me apoiar financeiramente. Se você realmente quiser um bônus, sinta-se livre para ser um membro do canal e ganhar extras como prévias dos vídeos, um Discord privado, acesso aos roteiros e, é claro, seu nome nos créditos. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais.